3 em diante. Pode se colocar de pé. Quantos acharam, digam glórias a Deus. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava-o mancebo. Pelo que ele disse a Samuel, vai-te deitar, e a descer que se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Pode se sentar. A palavra nos fala sobre uma mulher chamada Ana, que não podia ter filho. E um dia ela foi orar no templo, pedir para que Deus lhe desse um filho. Então o sacerdote ele chegou e disse, por que estás bêbada? Larga a bebida. Então ela falou, eu não bebo, Senhor, eu sou uma mulher triste que precisa de ajuda. Então o sacerdote ali falou, vai em paz, vá para casa, que Deus concederá, que Deus vai fazer um milagre na sua vida, que Ele vai fazer aquilo que você pediu. Então ela foi embora com fé, mais alegre. Então ela teve um filho. E ela deu o nome de seu filho de Samuel, porque significava pedido a Deus. Então, depois que ele foi desmamado, ela levou ele ao templo para servir a Deus em todo o resto de sua vida. Então ela falou para o sacerdote ali, eu sou aquela mulher que uma vez veio aqui pedindo a Deus que me desse um filho, e aqui está meu filho, que eu tinha pedido para Deus, e eu trouxe ele para servir a Deus o resto de sua vida. Então ela foi embora. E uma noite que Samuel e Eli já estavam deitados, uma voz veio e falou, Samuel, Samuel. Então Samuel se levantou e foi ao encontro, foi no quarto de Eli e falou, estou aqui, Senhor, por que me chamaste? E então ele falou, eu não te chamei, volta a deitar. Então ele foi deitar e Deus veio e falou de novo, Samuel, Samuel. E ele se levantou e foi. Aí Eli falou, estou aqui, Senhor, por que me chamaste? E então ele falou, eu não te chamei, volta a deitar. E mais uma vez, pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel e disse, Samuel, Samuel. Então Samuel se levantou e foi ao encontro de
ele entendeu então que era Deus que chamava ele, que era Deus que chamava Samuel. Então ele falou para Samuel: quando você ouvir essa voz de novo, quando essa voz vier te chamar de novo, você fala: eu estou aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Então ele obedeceu a Eli e foi deitar. Então, pela última vez, como nas outras vezes, Deus veio e falou: Samuel, Samuel. E Samuel falou: fala que teu servo ouve. Então Deus falou para ele que ele pecou demais, ele tinha muitos pecados. Os seus filhos mandavam nele, no seu próprio pai. Os seus filhos, eles expulsavam as pessoas que iam orar no templo, que iam ofertar, fazer sacrifícios para Deus. E todo aquele menino da casa de Eli, que quando estivesse na idade jovem, ia morrer por causa dos pecados de Eli. E eu quero contar para os irmãos sobre um casal que mentiu para Deus, que não fez o correto. E o nome desse casal é Ananias e Safira. Ananias e Safira, era costume que aquelas pessoas que tivessem uma fazenda, assim, tivessem um terreno, por exemplo, se fizesse um propósito com Deus, iria dar a oferta, ia dar o dinheiro. Se vendesse o terreno, ia dar o dinheiro para a casa do Senhor. E Ananias e Safira, um dia eles venderam o terreno, mas eles ficaram com uma parte do dinheiro e só deram a outra metade. Então, quando Ananias chegou e deu o dinheiro no culto, então Pedro, servo do Senhor, falou: por que você mentiu para Deus? Por que você não deu todo o dinheiro? Por que vocês ficaram com um pedaço do dinheiro, uma parte do dinheiro? Então Pedro falou também que ele ia morrer e ele ia ser enterrado. Então na mesma hora, ele suspirou, caiu e morreu por causa do pecado. E os mais novos, os jovens que estavam ali, eles pegaram ele e enterraram. E depois Safira chegou feliz, achando que tinha dado tudo certo. Então Pedro falou para ela: por que você e seu marido mentiram para Deus? Por que vocês não fizeram o correto? E o seu marido agora há pouco foi enterrado, foi morto, ele morreu e foi enterrado. E você também morrerá e vai ser enterrada do lado de seu marido. Então na mesma hora ela suspirou, caiu e morreu. E os jovens enterraram, e os mesmos jovens que haviam enterrado seu marido, enterraram ela no lado de seu marido, por causa do pecado que eles tiveram, por causa do pecado que eles fizeram. Além de ter mentido pro servo do Senhor Pedro, eles mentiram para Deus, especialmente para Deus, e é errado, eles fizeram uma coisa feia. E também eu quero falar sobre um rei que ele fez um voto antes de consultar a Deus. O rei Saul, ele fez um voto antes de perguntar para o Senhor se era certo fazer aquele voto. E depois as dificuldades vieram da vida dele por causa que ele fez aquele voto sem consultar a Deus. Muitas vezes os nossos amigos no mundo, eles vêm e falam para nós: ai, vamos lá, vamos numa festa, vamos sair, vamos no jogo lá. E implorem a gente: não vou, é errado, não pode. E vamos lá rapidinho, mas vamos lá bem rapidinho, ninguém vai ver, ninguém está te vendo, teu pai não está te vendo, tua mãe não está te vendo. Mas sempre Deus está te vendo, Jesus está te vendo. Então, se for cheio da fé do Espírito Santo, ele vai dizer: não, eu não vou, eu vou obedecer ao Senhor, porque mesmo se os meus pais não verem, Deus vai estar vendo eu. Então, eu quero falar que na escola, eu fiz um propósito com Deus que eu não ia mais usar calça. Pra ir na escola eu só ia usar saia, porque era uniforme, e eu só ia usar saia pra ir na escola. Então, a partir daquele dia eu só usei saia. E na escola, aqui quando eu vim pra cá, eu só uso saia. E
E na educação física eu preciso usar calça, mas eu fico com vergonha de usar, porque eu nunca uso calça, só saia. Mas com a ajuda de Deus, Ele me ajuda a vencer essas dificuldades. Glória a Deus. E Samuel era um servo do Senhor, ele não conhecia Deus, mas aquele dia ele conheceu. E Deus falou para ele ficou triste com ele, mas também ele ficou feliz quando Deus falou que a pessoa que ia ficar no lugar de Eli, que ele iria levantar no lugar de Eli, ia ser ele. E ele ficou feliz com aquilo. Uma vez meu pai me falou sobre um menino que o pai dele não deixava ir numa árvore porque era muito perigoso, porque ele podia cair e ele sabia, ele cuidava do seu filho. E os amiguinhos dele, eles sempre iam lá e diziam, ai, vamos lá na árvore. E ele dizia, não, meu pai não deixa. Até que um dia eles imploraram para ele, ai, vamos lá na árvore. E ele foi escondido de seu pai. E então ele caiu da árvore e os seus amiguinhos saíram. Na hora da dificuldade, eles saíram, eles não deram a bola para ele. Mas na hora de fazer coisa errada, na hora de brincar, de implorar, de levar o seu amiguinho no lugar errado, eles foram muito amigos dele. Mas na hora da dificuldade, na hora que ele precisava de seus amigos, eles não ajudaram e saíram. E daí ele pediu socorro e o seu pai teve que ajudar ele. Porque ele desobedeceu o seu pai, ele não fez aquilo que o pai dele tinha falado. Aleluia. E as crianças, elas têm a oportunidade dos seus pais serem crentes, como Samuel. Sua mãe era crente e ela ia no templo para adorar o Senhor. E ela ensinou a Samuel a adorar no templo, adorar ao Senhor aí na igreja, ela levava ele. Então ele aprendeu com a sua mãe. E então nós que temos a nossa oportunidade de nossos pais serem crentes, de vir na igreja, vir na escolinha dominical. Eu sempre oro na escolinha dominical para que quando a gente tiver crente, se alguém me convidar para fazer uma coisa errada, eu vou se lembrar de quando as nossas professoras falavam na escolinha bíblica dominical que aquilo era errado, que Deus não se agradava. E também nós temos que prestar atenção na palavra de Deus, na pregação, nos louvores, nas orações, nas palavras, porque Deus, Ele tem um plano para cada vida que está aqui, para nossa vida. E você que quer que Deus fale com você do mesmo jeito que falou Samuel, eu convido você a vir aqui na frente que nós vamos estar orando por você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Teu nome, Glória a Deus. Glória a Deus. Você que quer que Deus fale com você nessa noite, que fala pra você o que tem na sua vida, que nem falou com Samuel, vem aqui na frente. glória, Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por este dia. Te agradeço por estar aqui, Senhor, na igreja, Deus, pregando a palavra para os irmãos que estão aqui nessa noite, Deus. Senhor, fala com essas pessoas, Senhor, que estão aqui, do mesmo jeito que o Senhor falou com Samuel, Deus. Que as pessoas, eu sei que tem desejo, que o Senhor fale com elas, Senhor. Que o Senhor fale com elas e fale o que o Senhor tem na vida